Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. A análise de hoje é sobre Casta, as origens do nosso mal-estar, da Isabel Wilkerson, publicado pela editora Zahar. Esse daqui é um livro denso, né? Esse livro daqui, ele tem umas 400 páginas, né? Por aí, quase 400 páginas, porque ali tem uns 394 páginas. Esse livro daqui é muito bom. Muito bom. Esse livro aqui virou até filme, né? Tem um filme chamado Origens, né? Desigualdade e Preconceito. Ele tá na Netflix. É um livro muito bom porque ele é estrelado pela Aunjanue Ellis, ótima atriz negra. E tem o Joe Bernthal, que interpreta o marido dela. E dirigido pela Ava DuVernay, né? Vocês conhecem a Ava DuVernay? Ela fez documentário, né? Ela dirigiu Selma, ótima diretora. E o filme também é muito bom. Quando você lê o livro, você já fica imaginando, cara, isso aqui daria uma série de TV, cada capítulo um episódio. Casta, o que são castas? Né? Castas são, antigamente no Egito, lugares assim, a sociedade é dividida em castas sociais, classes sociais. A Isabel Wilkerson, ela faz uma provocação, ela faz um exercício, ela fez uma pesquisa extensa sobre o racismo, né? E ela não aponta assim, o racismo é isso, o racismo é aquilo. Mas ela questiona, poxa, de repente a gente não está explorando o racismo de maneira diferente. Ela associa o racismo no livro, através da pesquisa, há muito mais casos de que na verdade não é racismo, mas o problema é a casta, né? Porque, por exemplo, existem grupos sociais onde o racismo é praticado entre eles, dependendo da sua posição social, né? E aí um exemplo que ela tem é dos Dalits, que é uma casta na Índia, que é um grupo na Índia, que é um grupo que eles é considerado a casta inferior. Apesar de ambos serem indianos, um indiano que não é parte desse grupo dos Dalits, trata eles como se eles fossem lixo, fossem sub-humanos, uma sub-raça, entendeu? E aí eles praticam racismo com eles. Aí você pensa assim, mas eles dois são negros, tal, eles não podem... entendeu? Porque, por exemplo, um negro pode praticar racismo com outro negro. A vida de um negro, por exemplo, como, sei lá, Will Smith, o que o Will Smith fez, por exemplo, no Oscar, né? Que ele deu um tapa no Chris Rock. Por que ele fez aquilo? Porque ele estava numa posição de poder, né? Um outro negro que fosse menos famoso, sem poder aquisitivo, não ia fazer aquele mesmo tipo de coisa. Porque ele sabe que ele ia ser julgado de uma maneira. Ele sabe o lugar dele, né? Tipo assim, o lugar dele. Ele teme mais. Então existem negros que de repente não experimentam o mesmo tipo de abuso que outros negros de outra esfera social, né? Então aí que ela começa a tocar, e aí ela vai até, por exemplo, no nazismo, né? Ela faz investigações maravilhosas, né? Ela pega, por exemplo, aquela foto, tem a foto muito famosa que é todas as pessoas fazendo a saudação nazista e um cara de braço cruzado, né? E aí todo mundo se pergunta quem é aquele cara desafiando o nazismo, né? E ela investiga, né? Quem é aquele cara, por que ele fez aquilo. E aí você tem isso, se você estudar esses grupos sociais, você pega os nazistas. Os nazistas, existia diferença entre eles. Eles não eram todos tratados iguais. Eles não eram considerados iguais. Então o racismo acaba não sendo só essa coisa de um branco praticar o racismo contra um negro, né? Você vai ter, de repente, um branco, e isso está acontecendo. Você vê, por exemplo, pessoas aqui do sul, lá do sul, e aqui, daqui do sul não, lá do sul, que tratam pessoas do Nordeste como se eles fossem inferiores. Entendeu? Não, por exemplo, você é branco, você é brasileiro, você é argentino, você é branco. Você vai para os Estados Unidos e você acha que você vai ser tratado como branco,
eles vão te tratar como latino, eles não vão botar lá. Teve até um caso do rapaz que foi tirar passaporte, visto para os Estados Unidos, e aí a mulher lá botou que ele não era branco, ele se declarou branco, ela falou, não, você não é branco. Como se eu não sou branco? Entendeu? Então, essa questão, a origem do nosso mal-estar, dessa dor, é muito mais profunda, né? Ela faz várias investigações. Obviamente, assim, novamente, quando eu faço resenha, eu não vou ficar para você dizendo, no capítulo tal, eu não vou, sabe, mastigar o livro para você. Eu estou aqui para compartilhar com você o que eu achei do livro, se o livro é bom ou não, ou se eu acho que o livro é bom ou não, né? Porque, às vezes eu ter gostado no livro não necessariamente quer dizer que o livro seja bom, e não ter gostado, e às vezes você pode gostar de um livro, a pessoa não gostou e o livro ser bom, né? Esse livro é bom, eu acho que vale a pena ler, assim, ler com calma, ler sem pressa, né? Esse livro daqui, ele entretém, mas ele, sem brincadeira, parece que você está estudando lendo ele, mas não estudando de maneira maçante. Na verdade, não parece que você está estudando, parece que você está aprendendo, entendeu? Eu aprendi muito mais com esse livro, e tanto é que eu vou até rever o filme, eu quero rever o filme. Ela tem um dos casos aqui, que só vou falar desse caso, tem um dos casos aqui que é emblemático, assim, é genial. É genial não, é triste, né? É surpreendente. Porque teve aquela grande conferência aqui dos nazistas, e a conferência está toda registrada, porque era em autos, né? Porque teve a pauta, e aí tinha o datilógrafo registrando, então todos os diálogos, então tem até duas versões cinematográficas dessa conferência, que são os diálogos reais da época das conferências nazistas. E os nazistas, quando eles estavam decidindo como implementar o sistema, como eles iam agir, como eles iam tratar os judeus, eles se inspiraram nos Estados Unidos. Eles se inspiraram na Ku Klux Klan, no que os americanos faziam com os negros. Ao ponto de que, tipo assim, eles acharam que era muito pesado algumas das coisas que os americanos faziam com os negros. Você vai ver no diálogo lá, aqui você vai ver, e se você assistir o filme dessa conferência, existem, acho que, 2 ou 3 versões. E são baseadas em... Então não tem roteirismo, tá? Os diálogos são baseados em... São diálogos reais. Eles às vezes se mostram os nazistas, tá? Que eliminaram milhões de judeus. Eles achavam que os americanos pegavam pesado com os negros, com o racismo, com a segregação sistêmica, né? Porque mesmo depois que a escravidão acabou nos Estados Unidos, as leis, Jim Crow e outras leis, continuaram com esse sistema velado. Mesmo a escravidão tendo acabado, existia uma sensação de que nem todos estavam livres ainda. E ao ponto de que aí você vê aqui, você fica vendo, e ela descrevendo como os nazistas, assim, olhavam algumas coisas e falavam assim, não, acho que isso a gente não deve fazer, isso aqui já é passar do limite. Os nazistas olhando para a maneira como os americanos tratavam os negros e usando palavras assim, isso aqui passa do limite, isso aqui é demais, né? Então, assim, essa aqui pode ser a sua leitura para o próximo ano, né? Se você puder ler nas férias, vai lendo com calma. Assim, eu não sei qual é o seu ritmo de leitura, eu não acho que tenha méritos, assim, pessoal, eu leio 4 livros por semana. Eu acho que se você ler um livro, eu dependendo do livro, dependendo da minha rotina, antigamente eu lia 2, 3 livros ao mesmo tempo, eu tinha essa coisa, vou ler 2 livros ao mesmo tempo, um livro de ficção, um livro de não ficção, que aí minha mente não criava, não dava parafuso. Mas aí depois eu percebi que isso não estava agregando, não estava funcionando. Então hoje em dia eu leio só um livro. Eu leio geralmente graphic novels, outras coisas, mas se eu pego um livro para ler, eu foco naquele livro. Aí o que eu faço? E aí também é aquela coisa, você tem que se permitir, né? Não tem que se forçar. Eu leio umas 50 páginas por dia. Eu tento fazer esse cálculo, até porque eu tenho
vou dizer que eu tenho um toque, né? Não sou diagnosticado, mas as coisas que eu faço é toque. Então eu gosto de números fechados, redondos. Então geralmente eu leio 50 páginas. Obviamente, se o capítulo, sei lá, eu estou na página 50, aí o capítulo, ou então o capítulo termina na página 48, a página 48. Se o capítulo vai até a 55, eu vou até 55. Aí se o capítulo vai até 60, eu posso... Agora se o capítulo vai até a página 70, aí eu já não vou. Agora, se a leitura estiver boa, às vezes em vez de 50 páginas, eu leio 75 páginas em um dia. Ou então às vezes eu tô, sabe, aquele dia estressado e tal, eu leio 30 páginas. Então quer dizer, esse livro daqui tem umas 400 páginas, você lendo 50 páginas por dia, 2 semanas você lê ele. Eu não leio no final de semana, não sei se você lê. Até você me diz aí quantas páginas você lê por dia, se você lê final de semana, se você lê no ônibus. Eu não... Às vezes eu lia no ônibus, quando eu ia para a escola, quando eu ia dar aula, eu lia, mas aí geralmente eu lia livros de não ficção no ônibus. Porque eu gosto de ouvir música no ônibus. Então, e aí para ler ouvindo música tem que ser música sem diálogo, tem que ser só música instrumental, né? Trilha sonora. Se for música cantada, eu não consigo me concentrar. Então me diz aí nos comentários quantas páginas vocês leem por dia. Não precisa ser muito não. Eu recomendo esse livro daqui, tá? Por favor. E vejam também o filme da Netflix. E é legal que o filme é diferente. Então você pode ler o livro e assistir o filme. Um não vai atrapalhar o outro. Isso que é o legal, tá? Então essa foi a dica de hoje. Muito obrigado. Até.